Olá, mais médicos para o atendimento da população carente do país, mais direitos e proteção contra a violência doméstica para idosos e pessoas com deficiência, definição de fonte de recursos para o Fundo de Prevenção de Catástrofes, tudo isso e ainda projetos polêmicos, como o que permite o uso do saldo da Previdência Complementar como garantia para empréstimos, marcou a semana no plenário da Câmara. Vamos começar com a medida provisória que amplia os incentivos para os profissionais do programa Mais Médicos atuarem em locais desassistidos. A proposta, que já foi enviada para o Senado, dá prioridade aos distritos sanitários indígenas, às comunidades quilombolas e às ribeirinhas. A MP prevê pagamentos extras que podem chegar a 80% do total recebido em 4 anos para os médicos que atuarem em áreas consideradas de difícil atuação. Prevê também incentivos aos estudantes de medicina que recebem bolsas do FIES. Eles poderão receber o equivalente ao saldo devedor do programa se fizerem residência no Mais Médicos por 2 anos ininterruptos. A MP original foi alterada na comissão mista que analisou a proposta, o que diminuiu as resistências da oposição. O texto aprovado dá prioridade aos médicos formados no país, depois aos brasileiros formados no exterior, e só em seguida abre vagas para estrangeiros. Além disso, acordo no plenário retirou o trecho que permitia a dispensa do exame de habilidades clínicas do Revalida para os médicos formados no exterior que atuarem no programa durante 4 anos. Não há intermediação do governo brasileiro com qualquer outro governo para a contratação de médicos, por exemplo. É o Ministério da Saúde diretamente que contratará os médicos brasileiros a princípio. Depois, brasileiros formados no exterior. E caso não haja o preenchimento das vagas para áreas de difícil acesso, nós teremos sim o acesso a médicos estrangeiros. É garantido, inclusive, nessa medida provisória, que o Revalida esteja de forma processual. Agora são 3 processos para garantir exatamente mais possibilidade de avaliação processual. É garantido, por exemplo, que se tenha também o próprio incentivo para o pagamento do FIES, como parte de fixação dos médicos em áreas de difícil acesso. Houve avanços, inclusive nas emendas que foram aprovadas, impedindo que o dinheiro dos Mais Médicos fosse para financiar a ditadura cubana, como aconteceu no passado. O plenário também aprovou o projeto do Senado que dá aos idosos e pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica o direito às mesmas medidas protetivas de urgência garantidas às mulheres na Lei Maria da Penha. Entre essas medidas estão o afastamento do agressor da casa, a proibição de se aproximar da vítima e a suspensão do porte de armas. A proposta também garante prioridade de atendimento a essas pessoas nas delegacias de polícia e obriga a autoridade policial a informar o caso imediatamente ao juiz, que terá no máximo 48 horas para decidir sobre a adoção das medidas protetivas. Como foi alterado pela Câmara, o projeto voltou para análise do Senado. A gente não tem a menor ideia de como fica um idoso à mercê dentro da sua residência, onde há uma violência doméstica contra ele. Muitas das vezes acamado, muitas das vezes não consegue mais sequer pronunciar uma palavra, com Alzheimer. E do mesmo modo, pessoas com deficiência, seja de intelecto, seja deficiência física. Ainda na esfera penal, foi aprovado o projeto que cria o crime de discriminação contra as pessoas classificadas como politicamente expostas, categoria que engloba presidente da República, governadores, deputados, senadores, ministros de Estado, prefeitos, juízes, procuradores e outras autoridades. O crime previsto na proposta é voltado especificamente para representantes de instituições financeiras que negarem a abertura de conta corrente ou até mesmo a concessão de crédito para essas pessoas ou para seus parentes e colaboradores. Também está sujeito a ser enquadrado no mesmo crime, que pode ser punido com pena de prisão de 2 a 4 anos de prisão e multa quem negar as mesmas operações à pessoa que esteja respondendo ao inquérito ou a qualquer outro procedimento de investigação penal, civil ou administrativa, ou responda a processo judicial. O projeto seguiu para o Senado, depois de provocar muito debate. A gente está falando de um projeto de lei que vai contra o interesse público. A gente, de novo, está falando de um projeto de lei que a gente está autolegislando. É isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente quer, que faz política de bem, que quer chegar em casa e olhar no olho dos filhos da gente, é que homens e mulheres de bem do nosso país queiram vir para a vida pública e não sejam intimidados de vir, seja por Ministério Público, seja por discriminação em banco, pelo que é que seja. Nós estamos votando uma matéria que trata de pessoa politicamente exposta, que é monitorada para os órgãos de controle justamente para evitar enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. Nós estamos falando de parlamentares em todas as esferas,
desde o município até a Câmara Federal, Senado, enfim, Executivo, Legislativo, Prefeito, todas as esferas. E aqui se usa um termo muito caro para nós, deputado Tarcísio, que é discriminação, quando na verdade está se prevendo privilégios. Nós não estamos aqui votando em causa própria. Nós estamos defendendo princípios constitucionais. Ou o princípio da presunção da inocência não está na Constituição? Como que uma pessoa que está respondendo o processo já se considera condenada? Ou é tratada como condenada? Isso não existe. Também rendeu polêmica outro projeto relativo a bancos. Esse projeto foi apresentado pelo governo e permite o uso do saldo de previdência complementar como garantia para empréstimos. A mesma coisa em relação ao saldo do seguro pessoal, fundo de aposentadoria programada individual e para títulos de capitalização. O governo argumentou que o objetivo é evitar que as pessoas endividadas saquem o saldo da previdência complementar, ou seja, a aplicação que vai garantir suas aposentadorias, em vez de buscar empréstimo em uma instituição financeira. Mas partidos como o PDT e o PSOL, da base do governo, criticaram a medida e disseram que ela vai provocar endividamento. O PDT acabou de aprovar por unanimidade votar contra o PL 2250 por entender que o brasileiro já está extremamente endividado, que os bancos já têm grandes instrumentos que garantem as operações financeiras e agora colocar até mesmo a aposentadoria de plano de previdência privada é mais uma perversidade. Nós não podemos coadunar com esse projeto. Essa é uma matéria que possibilita a um setor que tem a previdência privada, que às vezes não tem, inclusive, o imóvel, que não tem como dar garantia o empréstimo, e às vezes se sente com dificuldade financeira e teria que retirar a sua previdência, o recurso da sua aposentadoria. E com essa garantia possibilita ele fazer o empréstimo e manter, é ao contrário, deputado, garante a ele manter, inclusive, a sua garantia da sua aposentadoria, que ele não vai precisar sacar. Esse projeto foi enviado para o Senado, assim como outro. Esse é aprovado por unanimidade, que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O fundo, criado para financiar programas de prevenção a desastres, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos. De acordo com a proposta, 5% do que o governo arrecada com multas ambientais e com acordos de reparação de danos socioambientais serão destinados ao FUNCAP. O Brasil, com a aprovação desse projeto, dá um passo importante na prevenção de desastres que nós sempre atendemos na pronta resposta. Mas colocar recursos no Fundo de Calamidade Pública é de uma importância muito grande para que a gente possa realmente fazer a prevenção dos desastres nesse país. O plenário também aprovou e mandou para o Senado o projeto do governo que regulamenta a possibilidade de recurso contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega. Isso mesmo, perdimento é o termo técnico para designar a punição de perda definitiva daqueles bens retidos por falta de pagamento de impostos nas alfândegas. Poder recorrer dessa decisão é um direito previsto em acordos internacionais de comércio assinados pelo Brasil. Dar garantias ao consumidor brasileiro equaliza os direitos do consumidor brasileiro com os direitos dos acordos internacionais da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é signatário dos acordos e já está internalizado por esse Congresso a equalização, mas precisava de um projeto que entrasse em detalhes para garantir ainda o recurso à segunda instância. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.